Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa, linda e poderosa presença para adorá-lo. Adorar Jesus Cristo, Filho de Deus, único digno de receber honra, glória, louvor e adoração. E quem deve dar, entregar honra, glória, louvor e adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sou eu e você. Nós nascemos para isso, para adorar a Jesus Cristo, Filho de Deus, em espírito e em verdade, honrando Ele com as nossas atitudes, no nosso falar, no nosso agir. Aleluia, glória a Deus. Honrando Ele, dando glórias ao nome santo e poderoso dEle. Amém? Vamos honrar a Deus com o maná do céu, com o pão quentinho que Ele nos entrega nesta manhã de bênção, de vitória, pegando, comendo, degustando e sendo abençoado por Deus. Nós estamos honrando a Deus. Amém? Vamos estar meditando em Ezequiel, no seu capítulo 30, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor Deus, farei cessar a pompa do Egito, por intermédio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui, aleluia, o profeta Ezequiel, aleluia, e ele está falando a respeito do que vai acontecer com o Egito, com o faraó e com todos aqueles que se alinharem a ele. Todas as nações que se alinharem, aleluia, que fizer aliança com o Egito, aleluia, glória a Deus, serão também, aleluia, destruídos, vencidos pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas por que o Senhor vai fazer isso com o Egito? Por que o Senhor vai permitir Nabucodonosor vencer, aleluia, Faraó, destruir o Egito? Por quê? Aleluia, por causa da sua pompa. Porque o Egito, ele estava ostentando, aleluia, por causa do grande luxo, aleluia, glória a Deus. O Senhor, ele iria aqui, cessar, aleluia. Assim diz o Senhor Deus, eu, pois, farei cessar, aleluia, acabar com a pompa do Egito, com a ostentação do Egito, com o luxo do Egito, aleluia, glória a Deus, com o esplendor do Egito, aleluia. Por quê? Porque o Egito estava envolvido com idolatria. Nós vamos ver no versículo 13 do capítulo 30 de Ezequiel, assim diz o Senhor Deus, também destruirei os ídolos e darei cabo das imagens de Memfis. Aleluia, glória a Deus. Ele estaria destruindo também o Egito, todo o Egito, quebrando, nós vamos aqui ver no versículo 20, e que ele iria quebrar o braço de Faraó, rei do Egito. E eis que esse braço ele não seria mais atado, nem tratado com remédio, nem porá ligadura, para que ele não viesse se tornar forte e pegar novamente na espada. Aleluia. O braço de Faraó seria quebrado e não ia ter como atar, não teria como nem remédio para tratar, aleluia,
não ia ter como pôr ligadura nesse braço. O braço dele seria quebrado e iria ficar quebrado. Aleluia. Por quê? Porque senão, se tivesse remédio para o braço, aleluia, glória a Deus, de Faraó, se tivesse atadura para consertar ali o braço de Faraó, aleluia, se tivesse ligadura para ligar o braço de Faraó, ele iria novamente se tornar forte e pegar novamente na espada. Aleluia, glória a Deus. Para que isso não viesse a acontecer, aleluia, o braço seria quebrado e não teria conserto, não teria remédio, não teria cura para o braço de Faraó. Aleluia, glória a Deus. O Egito seria destruído e Faraó não teria força de reconstruí-lo novamente. Aleluia, glória a Deus. Faraó não teria força de lutar contra Deus, porque não estava lutando contra o povo de Israel, contra o povo de Deus, mas estava lutando contra Deus. Não está lutando contra você, aleluia, mas está lutando contra Deus. O Senhor me levou agora mais uma vez em Davi e o gigante filisteu. Davi, aleluia, quando ele ouviu a ameaça do gigante filisteu para com Saul e sua tropa, ele logo entendeu que ele não estava ameaçando, aleluia, Saul e sua tropa, não estava ameaçando o povo de Israel, mas estava ameaçando a Deus. Tanto que Davi disse: quem é esse incircunciso, aleluia, para se levantar, aleluia, contra o Deus de Israel? Quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso que está se levantando e afrontando o Deus de Israel? Quem é esse incircunciso que está se levantando e afrontando você e sua tropa, você e os de sua casa? Quem é esse diante do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, do Criador do céu e da terra, do Deus do universo? Quem é esse que está afrontando? Deus. Está afrontando é Deus, não está afrontando você. Não precisa amedrontar. Esse entendimento que Davi teve da parte do Espírito Santo de Deus encorajou ele a enfrentar o gigante filisteu. Entenda que não é você que está sendo afrontado, e sim Deus. E aquele que está afrontando Deus, ele vai ser destruído, ele vai ser derrubado e vai ter a sua cabeça cortada, para não levantar mais e não afrontar mais Deus. Aleluia! O braço de Faraó, ele foi cortado e não tinha atadura, aleluia, nem remédio para tratar, e não tinha como pôr ligadura, não tinha conserto para o braço de Faraó, aleluia, para que ele não tornasse forte novamente, aleluia, e não pegasse a espada contra Deus e contra o povo de Israel. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Deus, ele fez cessar, aleluia, a pompa do Egito, a ostentação do Egito, porque o Egito ele ostentava. Aleluia, glória a Deus. Ele fez cessar a pompa do Egito. Por intermédio de quem? Do rei Nabucodonosor. Deus, ele levantou o rei Nabucodonosor contra o Egito. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele permitiu o rei Nabucodonosor destruir o Egito.
Aleluia. Nós vemos no versículo 30, capítulo 30, do versículo 1, Ezequiel dizendo: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. A palavra do Senhor chegou até Ezequiel, dizendo para ele, falando com ele, revelando para ele o que ia acontecer com o Egito. E hoje, através do maná do céu, do pão quentinho, a palavra do Senhor, a palavra de Deus está chegando até a você. Ouça a voz de Deus, aleluia, falando com você, dizendo para você: filho do homem, profetiza e diz. O Senhor falando com Ezequiel: filho do homem, profetiza e diz que assim diz o Senhor Deus. É Deus quem está falando. Gemei. Aquele dia vai ter o povo vai gemer. Vai se ouvir a voz, aleluia, do povo gemendo, chorando. Aleluia, voz de lamento, aleluia, voz de sofrimento, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Será um dia nublado, será o tempo dos gentios. A espada virá contra o Egito e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os traspassados do Egito, seu povo será levado para o cativeiro e serão destruídos os seus fundamentos. Aleluia, glória a Deus. Será destruído os fundamentos do Egito e o povo será levado para o cativeiro na Babilônia. Aleluia, glória a Deus. Assim diz o Senhor: também cairão os que sustêm o Egito, e será humilhado o orgulho do seu poder. Aqueles que estiverem aliados com o Egito também, aleluia, cairão. Aleluia, glória a Deus. E será humilhado o orgulho deles. Aleluia, glória a Deus. Cairão a espada, diz o Senhor. Serão desolados no meio da terra deserta, e as suas cidades estarão no meio da cidade devastada. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver posto fogo no Egito, e se acharem destruído todos os que lhe prestavam auxílio. Não preste auxílio para o Egito. Aqueles que estão prestando auxílio para o Egito. Aleluia. Aqueles que estão, aleluia, te afligindo, te afrontando e afligindo também a sua casa, e afrontando você e a sua casa. Aleluia, glória a Deus. Não estão afrontando você e sua casa, estão afrontando Deus. Abra os seus olhos espirituais, estão afrontando o seu Deus. Aleluia, glória a Deus. Aqueles que estão prestando auxílio para aqueles que estão te afrontando, também cairão a espada. Aleluia, glória a Deus. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver posto fogo no Egito e se acharem destruídos todos os que lhe prestaram auxílio. Então todos aqueles também que estão prestando auxílio, auxiliando aqueles que estão te afrontando e afrontando a sua casa, também serão ateado fogo neles. Eles também cairão. Aleluia. Versículo 10. Assim diz o Senhor Deus: eu, pois, farei cessar a pompa. O Senhor está fazendo cessar a ostentação daqueles que estão se levantando contra você, daqueles que estão afrontando Deus. Todos aqueles que estão afrontando Deus, sejam grandes, aleluia. Tem gente grande afrontando Deus, tá pensando que tá afrontando, aleluia, é o povo, mas não é o povo não, é Deus.
Aleluia, ará, basuri me andarai. E todos aqueles que estão afrontando é Deus, batendo de frente é com Deus. Aleluia. O Senhor está fazendo cessar a pompa, a ostentação desses grandes. Deus está indo de encontro com gente grande. Aleluia. Com gente que se acha maior do que Deus, melhor do que Deus, mais forte do que Deus. Aleluia. Arabassuri me andarai. Deus está indo de encontro. Aleluia. E Deus está quebrando o braço. Aleluia. Glória a Deus. De uma forma que esse braço não vai ter como recuperar ele mais. Não vai recuperar mais as suas forças. Não vai poder mais empunhar a espada. Pegar na espada. Aleluia, Aramanai. Deus está derrubando a estrutura de gente grande. Os fundamentos de gente grande estão caindo. Aleluia. E assim também toda pompa, toda ostentação, todo luxo, aleluia, todo esplendor de gente que acha maior do que Deus, melhor do que Deus, e até mesmo se faz querer ser Deus. Aleluia. Toda pompa, aleluia, Deus está cessando. Aleluia. Glória a Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Deus está pondo um fim, aleluia, em toda ostentação. E todos saberão que Deus, Ele é Deus. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Que Deus, Ele é o único Deus. Aleluia. E que não existe outro Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Guarda essa palavra forte no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Deus está avisando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo para o povo, para as igrejas. Aleluia. Ará, suribianará, manai. Não temas o gigante, Faraó, o Egito. Aleluia. Eles não são maior do que Deus. E Deus, Ele deixa eles ir até onde Deus quer que eles vão. Não pode ultrapassar o limite. Cantará, suribiandará, manai. Jesus Cristo te ama.